Nós começamos então esse assunto, né, dentro do nosso discipulado, que é porta, caminho e alvo. E aí, só pegando um gancho para recordar, nós estamos falando acerca da porta. E dentro desse assunto da porta, né, nós começamos a falar com base lá no livro de Atos, capítulo 2, verso 38, que é o texto de base desse nosso estudo, onde Lucas, né, escreveu palavras ali conforme Pedro pregou, né, quando veio o Espírito Santo sobre a igreja primitiva, Pedro na sua pregação. Então ele coloca ali 3 pontos chaves, né, dentro do versículo 38, dizendo assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Falei ali, né, a respeito do tripé, que eu coloquei como uma ilustração, uma imagem para poder ilustrar esses 3 passos exatamente, que é o arrependimento, o batismo, né, que você deve estar acompanhando aí na sua tela, e o dom do Espírito Santo, que a gente já vem falando. Falamos sobre o arrependimento, começamos a falar, né, introduzir o assunto do batismo. Hoje a gente vai mergulhar um pouco mais nesse assunto e possivelmente também já vamos começar a falar aí a respeito também do dom do Espírito Santo, né, se o tempo permitir. Se não permitir, a gente vai especificamente sobre o batismo, e no próximo encontro então a gente entra aí na questão do dom do Espírito Santo e no privilégio que é, né, a gente ter esse amigo, essa pessoa da parte de Deus, aí, da parte da Trindade, a pessoa mais próxima que nos foi dado, né, para nos dar toda a instrução e orientação. Falamos sobre a primeira perninha ali daquele tripé, né, que é o arrependimento, e no nosso encontro passado a gente tinha falado sobre aquelas 3 palavrinhas que são chave para a gente entender a questão do arrependimento, porque, como eu citei, arrependimento não é remorso, né? Arrependimento é algo muito mais profundo, que vai exigir uma mudança de atitude, renúncias, né? Negar a si mesmo, deixar para trás coisas que já não condiz mais com a nossa caminhada em Cristo. E aí a gente falou sobre o significado, né, do dogma, do paradigma e também do sofisma, que são 3 palavras aí que vão que nos ajudaram, na verdade, vão sempre estar nos ajudando a entender que existem coisas engessadas dentro de nós mesmos, estruturas, né, que a gente traz durante o nosso crescimento, durante a nossa vida, durante a nossa educação, estruturas que são colocadas pelos pais, pela própria família, ou na convivência, né, nesse mundo aí com colegas de escola, colegas de trabalho, pessoas próximas, vão formando algumas coisas. A própria mídia tem influência nisso também, a religião tem a sua responsabilidade. E aí a gente vai criando uma certa estrutura, uma maneira de pensar. Eu estou vendo aqui a minha câmera está travando um pouquinho, mas eu não vou ter como resolver isso agora. O importante é se vocês estão me ouvindo, tá? Aqui para mim, pelo menos a minha câmera está dando umas travadinhas. Se estiver travando a voz, vocês me avisam. Amém? Então vamos lá. A gente falou sobre a questão que precisa ser quebrado, né? Essas estruturas precisam ser quebradas. Dos sofismas, paradigmas, dos dogmas, para a gente poder se libertar, para que haja uma libertação na nossa maneira de pensar. E isso vai promover o arrependimento, então, nas nossas vidas. A gente vai poder se arrepender diante de Deus de uma maneira melhor, mais fácil, né? Mais clara. E vai nos ajudar também a compreender que aquilo que Deus tem para o homem, aquilo que Deus tem para nós, através das Escrituras, que é um modelo original de perfeição de Deus para a sua criação, está acessível para nós mediante o arrependimento, ou seja, mediante a confissão dos pecados, uma mudança, né, de caminhos aí, e inclusive na maneira de pensar, de ver as coisas, porque a gente vai passar a ver através da ótica do próprio Jesus, baseado nas Escrituras, né, na Palavra de Deus. E falamos também, dentro disso, do segundo passo, né? Então, o primeiro passo quando a gente fala sobre entrar pela porta, que é Jesus, lembrando que a porta é o próprio Cristo, a porta de acesso para a vida eterna, para a salvação e para as bênçãos de Deus, né? Quando a gente fala a respeito da porta, são 3 passos para eu entrar pela porta. O primeiro é arrependimento, é entender que eu sou pecador aos olhos de Deus e que eu não posso salvar a mim mesmo, né? Que existe um peso de pecado, de culpa desde Adão, porque a Bíblia diz que porque um homem caiu, o original, né, o primeiro Adão ali, porque ele pecou, todos os homens foram, depois dele, foram considerados pecadores. Então, à medida que eu entendo o peso desse pecado, que ele está sobre a minha vida,
Então agora eu posso chegar diante de Deus e me arrepender, confessar os pecados, né, da carne, os pecados ocultos, pedir perdão para Deus, arrepender ali e também mudar os caminhos, né, que a gente segue. Esse primeiro ponto, que é o arrependimento, ele é essencial e ele vai nos permitir, né, à medida que a gente se arrepende, mediante arrependimento, nós vamos ter acesso a uma... Pai do Senhor aqui, está chegando mais gente, a Evelyn está com a gente, a Daisy também, sejam bem-vindas. Então, mediante arrependimento, eu dou o primeiro passo para entrar pela porta, que é Jesus Cristo. O segundo passo que nós vamos falar hoje, né, o segundo passo aí na direção de Jesus, é a respeito do batismo, que eu comecei a introduzir no encontro passado, e a gente começou, né, a falar aquilo que eu estou recapitulando ainda, tá? Falamos sobre o batismo, que ele é uma confissão pública de fé. Então, eu me arrependo, aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, e agora eu vou, através do batismo, né, num ato de obediência à palavra de Deus, eu vou confessar publicamente, diante dos homens e diante dos anjos, através desse ato que é o batismo, a minha fé. Eu vou confessar publicamente que eu creio em Jesus Cristo, que eu creio que Ele é o Filho de Deus, que eu creio que Ele veio em carne, osso, em sangue, né? Para nos salvar, que Ele se deu como oferta, o Cordeiro perfeito, né, que se ofereceu por cada um de nós, para que nós tivéssemos então acesso à salvação e pudéssemos ser reconectados à presença de Deus, uma vez que o pecado fez separação entre Deus e o homem no passado, né, lá em Adão. Agora eu vou me reconectar à presença do Senhor através da aceitação de Jesus Cristo na minha vida como Senhor e Salvador. E o batismo, ele é essa confissão pública diante de Deus e dos homens, né? E é uma ordem, um modelo deixado por Jesus também, para todos aqueles que são discípulos, que se tornam discípulos, e ele mesmo se deixou batizar para colocar esse modelo, porque todo líder ele mostra, né, ele ensina pelo modelo, ele ensina fazendo. Então Jesus mesmo ele se permitiu batizar, e Mateus 3,16, né, ele vai dizer que Jesus sendo batizado saiu da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pombo e vindo sobre ele. Então, mediante essa confissão pública de fé, né, Jesus ali ele recebe o Espírito Santo sobre ele, representado na forma corpórea, na forma de pomba, né? Representando também aquilo que acontece com todos os discípulos que obedecem, né, e passam pelo batismo. Marcos 16:15 e 16 também está escrito uma ordem que Jesus deixou, ou seja, o batismo ele se trata de obediência a uma ordem, um comando que Jesus deu aos seus discípulos e a todos aqueles que vão ainda se tornar discípulos, dizendo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será automaticamente, né, já está condenado. Então, lembrando, gente, que nosso estudo aqui é interativo, a qualquer momento você pode interromper e pode também tirar suas dúvidas, né? Nosso discipulado aqui, a IFB, ela tem essa vantagem que às vezes no culto você ouve alguma coisa no meio da pregação e muitas vezes vai embora com aquela dúvida. Aqui não. A qualquer momento você pode interromper e a gente vai procurar esclarecer sua dúvida. Se alguém tiver alguma coisa a acrescentar aí também, né? A gente vai conversando. Então, o batismo, ele tem um modelo e nós paramos nesse slide aqui. Então, retomando, né? Daqui para frente, coisas novas. O batismo ele tem esse papel aí de identificação com a obra de Cristo. Quando a pessoa ela se submete ao batismo, e aí a gente tem que deixar assim um ponto, né, que é muito importante, que é o tipo de batismo, porque o batismo que a igreja evangélica usa é o mesmo batismo que João praticava, né, que é o batismo por imersão, o qual Jesus foi batizado por esse batismo também. E o batismo por imersão, ele tem 3 momentos, como você pode ver representado aí nessa figura, nessa imagem. Deixa eu só ver aqui, tem uma pessoa que não está conseguindo. Só um momentinho. Amém. A Daisy está conosco? Conseguiu, Daisy? Acho que ela conectou, não estou conseguindo ver. De Curitiba. Aí consegui. Conseguiu. Seja bem-vinda, Daisy. Fica Aí consegui. Amém. A Daisy está acompanhando a gente lá em Curitiba. Então vamos lá. Glória a Deus.
Então, olha só, Isso. olhando essa imagem que você está vendo aí, a gente tem 3 momentos, né? São os 3 momentos aí de quando a pessoa vai ser batizada, né? Por imersão. O primeiro momento, a pessoa, ela deita na água, né? Ela é deitada na água, ela é submersa, ela emerge ali totalmente debaixo da água, representando a morte de Jesus Cristo. No momento que ela está debaixo da água, ela está fazendo ali uma identificação no mundo espiritual com o sepultamento, né? O período que Jesus ficou sepultado ali de 3 dias. E quando ela é retirada da água, quando ela se levanta, ela está tendo uma identificação com a obra de Cristo também, através da ressurreição. Então, quando a gente fala das coisas de Deus, nada é por acaso, tudo tem um sentido, um significado natural, e vai ter também uma representação, um peso e um valor no mundo espiritual. Então, espiritualmente, o batismo ele representa que aquela pessoa morreu para o velho mundo, morreu para esse mundo, morreu para a velha criatura, para o velho homem, né? Que ela vinha exercendo até então. Ela morreu com Cristo, foi sepultada com Cristo para ser ressurreta com Cristo, né? Ressuscitada com Cristo. Então, morte, sepultamento e ressurreição. A gente vai ter alguns textos aqui, ó, que são os textos de Romanos 6, 3 e 4, né? Onde Paulo ele escreve, dizendo assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados para a sua... Travou. Tem hora que dá umas travadinhas. Fomos batizados na sua morte, de sorte que se somos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como ele, Cristo, né, foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós sejamos em novidade de vida. Então Paulo está dizendo assim, ó, se você não sabia que pelo batismo, né, mediante o batismo, nós fomos ressuscitados, morremos com Cristo, para sermos ressuscitados com Ele, então aqui o texto ele vai dizer exatamente sobre esse primeiro bonequinho, né, que aparece na imagem, quando nós passamos por essa parte, né, de morrer com Ele. Simbolicamente, deitou na água, está tendo uma identificação com a morte de Cristo. Né? E se somos sepultados com Ele, pelo mesmo batismo na morte, para que com Ele também sejamos ressuscitados dentre os mortos, né, pela glória do Pai. Romanos 9:11 também vai dizer que, Paulo vai escrever assim, né, que porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Então, a gente faz uma identificação com Jesus Cristo através desse ato do batismo. No mundo espiritual, você está declarando essa confissão pública de fé. Ó, eu estou morrendo para o velho homem, para a velha criatura que eu era, e eu estou sendo sepultado com ele, na sua, né, identificação com a sua obra, porque eu também estou declarando que eu vou ressuscitar com ele. 1 Pedro 2,24 também, é um outro texto que a gente tem aqui, e depois outros textos eu vou pedir para vocês lerem, tá? Então deixa uma Bíblia já aí meio próxima, aí, meio no gatilho, né? 1 Pedro 2,24 também diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fôssemos sarados. Então, olha isso. Aí está fazendo a declaração a respeito da morte, a identificação com a morte no batismo. Também, aqui o item 2 aí embaixo no slide, né, vai dizer que no momento que está debaixo da água, a identificação é com a separação do mundo. Nós somos separados do mundo, assim como Jesus, né, se separou do mundo, aonde também Paulo escreve lá em Colossenses 2,12, que nós fomos sepultados. Então você vê que a própria palavra de Deus ela vai dizer que nós morremos com Ele, né, devemos morrer, se não batizou ainda, devemos morrer com Ele, ser sepultados com Ele, para depois ressuscitar com Ele, através dele. Então, Colossenses 2,12 também está escrito assim: sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, isso é para vocês entenderem que existe uma identificação com a obra de Cristo, da sua morte, sepultamento e ressurreição, através do batismo. Quando a pessoa ela faz esse ato, né, ela faz essa declaração pública de fé, ela está dizendo exatamente isso: ó, estou morrendo com Cristo para esse mundo, sendo sepultado com Ele para ressuscitar através dele, né, naquele último dia,
e até mesmo nessa vida a gente já poder viver uma novidade de vida, né? Então, a gente está assim, se desfazendo do velho homem, da velha criatura. E aí, também, ainda antes de passar para frente, aí na questão do batismo também, vale lembrar que João, né, João Batista, que vem antes de Jesus Cristo, ele batizava com água, né? E aí a gente vai ver ali nos evangelhos, e aí é importante, inclusive, né, a leitura dos evangelhos. Eu tenho estimulado aqui o pessoal da nossa igreja num plano de leitura de 40 dias do Novo Testamento, porque ele vai dar, né, toda essa base, assim, esse conhecimento, para que as coisas que a gente ministra aqui, ou até mesmo na igreja, fica mais fácil de você entender do que a gente está falando. Mas eu queria ressaltar, assim, um pouco a questão dos 3 batismos, né? Batismo com água, batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo, citados pela Bíblia, que também traz vários questionamentos e dúvidas, né? E aí, para a gente andar seguindo Cristo, aí a gente precisa entender essas coisas. Então, vamos relembrar um pouquinho. Os evangelhos falam a respeito de João Batista, que antecede Jesus anunciando a sua vinda, né? E aí, João, ele batizava com água, né? Pregando arrependimento, ele batizava com água e batizou muitos, né, do povo, ali no Jordão. Depois ele muda de lugar, mas enfim. João, ele veio primeiro anunciando, João Batista, ele veio anunciando a vinda do Messias que viria após ele, né? E ele, na sua pregação mesmo, ele dizia, ó, arrependei-vos, né? Então o arrependimento já entrava aí na pregação desde a pregação de João. Quando Jesus entra em cena, ele prega a mesma coisa que é o arrependimento, né? E ele continua pregando, dá continuidade dizendo, ó, arrependei-vos porque é chegado a vós o reino dos céus, né? Então, o que a gente precisa entender aí? O próprio João, testificando e anunciando o Messias que viria, né, João dizia assim, olha, eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim, após mim, virá outro que batizará vocês com o Espírito Santo. Então a gente vê aí 2 batismos, né? E vai dizer também assim, com o Espírito Santo e com fogo, que tem várias leituras aí, né, várias versões bíblicas. Mas a questão é assim, 3 batismos para você guardar. A gente vai estar falando, eu vou estar falando mais sobre esses batismos quando a gente entrar na parte do estudo dos dons espirituais, amém? Mas só para entender aqui, todo discípulo, todo cristão na sua caminhada, ele deveria pelo menos passar por 3 batismos. O primeiro é o batismo com água, que é esse que a gente falou hoje aqui, batismo por imersão na água, que tem esses 2 significados: confissão pública de fé diante dos homens e dos anjos, né? E a identificação com a obra de Cristo. O segundo batismo aí é o batismo com o Espírito Santo, onde a pessoa ela recebe o Espírito Santo como dom, que é o que a gente vai falar aqui na sequência, né? E o que é dom, só para entender, né? O dom do Espírito Santo, a gente vai falar sobre isso. Então, o dom, essa palavra dom, entenda ela como presente, porque dom significa dádiva, né? E dádiva é um presente, é algo que você ganhou de presente, não por merecimento, mas porque você foi presenteado, por graça. E nós recebemos o Espírito Santo mediante a graça. E esse batismo no Espírito Santo, ele vai trazer uma série de ferramentas, né, para a vida espiritual do cristão, para as nossas vidas. Ele traz, junto com o Espírito Santo, vem aí ferramentas, né? Então vamos entender. Primeiro passo, arrependimento. Segundo, batismo na água. Então, receber o Espírito Santo, que é um dom mediante a graça, né? Um dom que a gente tem da parte de Deus e que é uma promessa de Jesus, porque ele disse, olha, eu estou voltando para o Pai, eu vou arrumar lugar para vocês, mas enviarei outro Consolador, o Espírito Santo, que vos ensinará a fazer, né, o que deve fazer, a guardar tudo que eu tenho ensinado também. Então, a gente, mediante batismo, a gente tem acesso agora ao Espírito Santo, né, a esse dom, a essa pessoa, e aí é importante frisar também, que o Espírito Santo ele é uma pessoa, né, ele é parte da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então não é assim simplesmente, né, fala assim, Espírito Santo, tem Espírito Santo, não tem Espírito Santo. A questão é Deus dentro de você, habitando, né, e trazendo todas as ferramentas espirituais para que a obra possa acontecer na sua vida e através de você também. Então vamos lá. Aqui no slide, né, a respeito do dom do Espírito Santo, para entender um pouquinho, a gente vai falando sobre essas questões do batismo. A quem recebeu Jesus e foi batizado, o Senhor concede esse dom, dádiva ou presente.
que é o seu Espírito Santo. Mateus 3,16 diz que o Espírito Santo desce sobre Jesus logo após ele ser batizado. Então Jesus ele foi batizado nas águas, quando ele saiu da água, veio sobre ele o Espírito Santo. E aí, irmãos, sem Espírito Santo a gente não faz nada, tá? Sem Espírito Santo na nossa vida, na nossa caminhada, fica bem difícil. Mas a gente vai ver que existem situações, né, na própria Bíblia, ali no Novo Testamento, onde algumas pessoas foram batizadas por João na água, né, no batismo de João, e tempos depois tiveram contato com os apóstolos dizendo assim, olha, eles perguntam, vocês já receberam o Espírito Santo? Eles falam, nem sequer sabemos que existe Espírito Santo. Ou seja, em dois momentos diferentes, aconteceu num momento o batismo na água, através de João, e lá, através dos apóstolos, depois eles recebem o Espírito Santo. Então, não é uma regra, né, geral. A gente vai ver na palavra de Deus e nos testemunhos que a gente conhece também, não é uma regra geral a pessoa acabar de ser batizada e já receber o Espírito Santo. Mas é o que se espera. Geralmente, acontece assim. Mas aí entra aquele primeiro ponto que a gente tem que sempre bater, eu sempre vou estar batendo nele, que é a questão do arrependimento. Se a casa não estiver totalmente limpa, ainda não tem como o Espírito Santo habitar. Né? Então, às vezes a pessoa batiza ali por batizar, por modismo, porque está todo mundo indo, ela vai também. E às vezes a casa não está pronta ainda. Vai levar um tempinho para que, posteriormente, ela receba, então, o Espírito Santo, seja batizada com o Espírito Santo. Aqui, ó, ainda no slide, para a gente não perder a sequência. Quando você recebe o Espírito Santo, você recebe o amor e o poder de Deus para ajudar a sua vida e ajudar os outros. Romanos 5,5, né? Vai colocar aí essa e muitas outras coisas incríveis, né? Que o Espírito Santo ele nos ajuda, nos auxilia. Eu queria que alguém que tiver fácil aí acesso à Bíblia pudesse abrir para a gente Romanos 5,5. Enquanto isso eu vou ler outro item. Deixa aberto aí que eu já chamo. Romanos 5,5. Atos 1,8, né? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Outra tradução diz, recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele vem com as ferramentas, né, com o poder, com o amor de Deus, para dentro das nossas vidas, para que a gente possa exercer o reino de Deus nessa terra. Sem Espírito Santo a gente não consegue viver, né, a intensidade do amor de Deus conosco, e nem através da gente também. E o poder de Deus, ele não tem a expressão, né, a expressão devida. Então, quando você vê pessoas, né, que fluem de certa maneira no Espírito, já assim, naquela presença do Espírito Santo, o Espírito Santo move através do poder, seja através de revelação, através de curas, de milagres, de sinais, tudo isso é Espírito Santo. Amém? Alguém achou Romanos 5,5? Quem pode ler pra gente? Posso ler? Amém. Pode ler, Deise. Quero ler Posso ler? A versão da Almeida Revista Corrigida. Eu quero ler a versão da Almeida Revista Corrigida, porque eu achei ela mais clara um pouquinho. Ela diz assim, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Muito obrigado. Então, olha só, sem Espírito Santo, não tem como exercer o amor de Deus, né? Esse amor, o amor ágape, né? Aquele amor incondicional que você passa a amar as pessoas não pela aparência, não porque você conhece, não porque são pessoas próximas, não porque são legais ou qualquer coisa. Mas é um amor um amor de Deus, gerado através do Espírito Santo, que te faz amar qualquer pessoa, porque você passa a enxergar essas pessoas, né, por intermédio do Espírito, com o auxílio do Espírito Santo. Você passa a olhar para as vidas, para as pessoas e enxergar uma alma. Não mais a pessoa que está ali, né, somente, mas por trás dela, dentro dela, existe uma alma muito valiosa, muito valorosa para Deus. E você consegue agora, então, exercer esse amor com o auxílio do Espírito Santo, amar, né, e até mesmo se compadecer. A gente vê que Jesus, ele se compadecia das multidões, ele várias vezes se compadecia de pessoas que estavam enfermas, pessoas que, né, coxos, curando ali, libertando. E vários momentos, né, os evangelhos vão dizer que Jesus ele agia por compaixão. Essa compaixão já é fruto desse amor.
Então, não tem como fazer a obra de Deus, ser um discípulo de Cristo nessa terra, se a gente não tiver esse amor, né, que nos possibilita fazer coisas incríveis, a se sacrificar, a se dedicar, a muitas vezes até negar a nós mesmos, renunciar à nossa própria vontade, nosso próprio desejo, para poder fazer aquilo que o Espírito Santo está movendo em amor, né? E esse poder, ele está disponível, acessível para todos aqueles que entram por essa porta, que é Jesus Cristo, que é o assunto que a gente está tratando, né, mediante o arrependimento, a confissão dos pecados e também o batismo. Ou seja, Jesus, através das Escrituras, né, nós encontramos aí uma trilha a ser seguida, um caminho a ser seguido, passos que todo cristão, para se tornar discípulo de Cristo, ele deve dar. Lembrando que é um discipulado, né, e a gente está assim, tentando colocar em passos precisos para aqueles que são novos na fé, que ainda não passaram por esse caminho, poder entender qual o caminho trilhar, e ao mesmo tempo aqueles que já estão na fé há mais tempo podem estar recapitulando algum assunto, porque nós também, enquanto discípulos, temos uma outra responsabilidade, que é ensinar aqueles que vão chegando na presença de Deus, né? Então isso aqui é necessário para a sua vida, mas é necessário também a título de conhecimento para você poder transmitir isso para as pessoas que vierem depois conhecer a mesma fé. Amém? Então vamos lá. Falamos da porta, né? A porta eu entro mediante esses 3 passos e a porta é Jesus Cristo. Nós entramos por essa porta e existe um caminho novo, um caminho aí renovado, né? Passamos pela água do batismo, falando do batismo aqui ainda. Recebemos o Espírito Santo, recebemos o batismo no Espírito Santo através de Jesus, porque só Ele tem esse poder de batizar no Espírito Santo. E a palavra de Deus também fala sobre a questão do batismo com fogo, né? Que Jesus, ele tem, só Jesus no caso aí, Jesus ele tem esse poder de batizar com o Espírito Santo e com fogo. Esse com fogo, existe uma dissensão em linhas teológicas diferentes, porque para os pentecostais, para a gente entender um pouquinho, né? Tem uma linha pentecostal assim que entende o batismo com fogo como sendo o batismo daquele do chamado reteté, né? A pessoa batizada com fogo, ela incendeia, ela pega fogo, sai rodopiando, falando língua estranha e dando uns gritos, né? Mas na verdade a gente entende, aí existe uma outra linha de pensamento, né? E a gente caminha por essa outra linha que a gente entende que o batismo com fogo ele é lá no final e ninguém vai querer, né? Na verdade, o batismo com fogo seria o de condenação para aqueles que não vão entrar, né, no reino de Deus aí. Só para deixar assim uma prévia. Mas a gente vai falar disso mais a fundo ainda, lá na parte dos dons, aprofunda bastante esse assunto. E nós vamos falar sobre o caminho. Antes de entrar no caminho, eu queria deixar uma pausinha aqui, se alguém tiver alguma dúvida, colocação sobre a questão da porta, né? Arrependimento, batismo e dom do Espírito Santo, que é o presente que o Senhor nos dá, que é o Espírito Santo. Pastor, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Pastor, eu tenho uma dúvida. E aí ela saiu da presença de Deus. Se a pessoa batizou uma vez, e aí ela saiu da presença de Deus e voltou, ela tem que se batizar de novo ou aquele batismo vale? Essa confissão pública de fé aí, né, esse papel do batismo, apenas uma vez basta. O que acontece? Acontece em alguns momentos que, se assim, não é proibido, né? Se você puder desligar só o microfone um pouquinho, está dando uma interferência. Assim, deixa ele. Isso, obrigado. Então vamos entender. O batismo, uma única vez, ele é suficiente, tá? Para a sua vida toda. Não existe não existe nada determinando um rebatismo, né? Uma necessidade de outro batismo por imersão. Mas a Bíblia também não existe nenhuma proibição, né, que proíba. Então, já aconteceu casos de pessoas, né, acontece de vez em quando, que a pessoa ela quis, assim, por uma decisão dela, né, ela se sentiu suja em determinado momento e ela quis participar outra vez, ela quis, né, passar pela cerimônia, não existe nenhuma proibição. Mas necessário não é. E a Bíblia também não diz para... não incentiva, vamos dizer assim, o rebatismo. Então, confissão de fé, aceitar Jesus é uma vez, né, o batismo uma vez só. Agora, o arrependimento, esse sim, a gente vai exercer ao longo de toda a caminhada, na verdade, desde o começo, né, até o fim dessa vida aqui,
tudo aquilo que a gente considerar necessário e que o Espírito Santo mesmo mover, né, no nosso coração, que seja considerado necessário se arrepender de novo, pedir perdão, confessar, isso sim, isso aí deve ser praticado continuamente, né? Eu até falo que os católicos têm uma coisa que a gente podia copiar deles, né? Que é a questão do confessionário, da confissão constante, pelo menos aqueles que são, né, fervorosos aí na fé deles. Tem a prática, né? Essa prática da confissão, ela é muito importante, porque o arrependimento, ele é validado aí por Deus, diante de Deus, né? Mediante a sinceridade do coração, a confissão, e assim, essa confissão não é só a Deus, né? Porque quando você confessa um pecado, quando você tem um erro, mesmo que você já esteja muito tempo caminhando com o Senhor, mas você teve um pensamento errado, enfim, está sentindo uma fraqueza em alguma área, né? Ou deu uma escorregada, né? E como a gente diz assim, o pecado na vida do crente, ele não deve ser uma constante, né? Se acontecer algum dia, deve ser aí um deslize, um escorregão, né? Que saiu do caminho ali, mas já volta imediatamente, se arrependendo, pedindo perdão, confessando a Deus para perdão do pecado, mas confessando também, né, aos homens, e Tiago vai dar essa instrução, que a gente deve confessar os nossos pecados, né, uns aos outros. Lógico que não para qualquer pessoa, alguém que tenha aí autoridade espiritual e que esteja, né, vivendo de acordo com a palavra e tudo, que você tenha uma confiança de que não vai sair aí falando disso para todo lugar, para todo mundo. Mas a Bíblia coloca a importância de confessarmos os nossos pecados, nos arrependermos dele, confessar e deixar. E essa confissão, quando confessamos para Deus, a gente recebe o perdão, mas quando a gente confessa para o outro, a gente recebe cura naquela área. Então, só para respondido aí, né, Clemilda? Acho que deu para entender. Então, não tem obrigação de rebatismo. Ok? Batismo uma vez só, mas também não tem proibição se um dia sentir que quer, que precisa, se achar, né, dentro no seu íntimo a necessidade, pode rebatizar. Então vamos lá. Mais alguém a respeito da porta? E aí a gente vai para frente. Agora outro tópico. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Então a respeito do caminho. Jesus é o caminho. Na verdade, a gente vai ver que tudo é Jesus, tudo está apontando para ele, né? Nada na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, não tem nada que esteja fora do apontamento para Jesus Cristo, né? Tudo converge nele, ele é o princípio, é o fim, é o alfa, é o ômega, então ele estava lá no comecinho, ele está lá no fim. Eu digo que se você pegar a sua Bíblia, né, aberta, e você colar uma capa com a outra lá atrás, tudo é Jesus Cristo. Vai de ponta a ponta, né? É Jesus Cristo. Tudo se refere a ele, tudo está centralizado nele. Então a porta é Jesus e o caminho é Jesus. Como ele mesmo declara, né, João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, né? Então, quando Jesus diz eu sou o caminho, a gente precisa entender aí algumas coisas. Primeiro, não existe mais de um caminho, né? Como ele bem declara e nos ensina, ele é o único caminho que conduz ao Pai. E ele é esse caminho exclusivo, não há outro caminho que conduz ao Pai. Então, o caminho, vamos imaginar aí, ó, como uma estrada, tá? A gente vai fazer uma analogia aqui, mas imagina que esse caminho que é Jesus, você entrou pela porta mediante o arrependimento, o batismo, mediante recebendo, né, o dom do Espírito Santo, porque ele vai te ajudar nesse caminho. E agora nós vamos trilhar esse caminho. Algumas coisas sobre o caminho. Primeiro, tudo, até o nosso encontro com Cristo, é caminho. Do momento que a gente entrou pela porta até atingir o alvo, que é o dia do nosso encontro com Ele, tudo isso é caminho, né? Então você tem porta numa ponta e você tem alvo na outra. No meio, tudo é caminho. Inclusive a igreja primitiva era chamada a igreja do caminho, né? Era o nome que se dava, como eram conhecidos os discípulos, os primeiros aí. E esse caminho também tem uma outra questão importante. Oi, estão me ouvindo? Acho que travou. Oi? Caiu a internet, acho.
Oi, voltou. Vocês estão aí? Eu acho que a minha internet caiu. Lá, estão me ouvindo? Oi. Oi, oi. Deixa a conexão. Oi? Voltou? Tá dando pra ouvir? Ah. Tá dando pra ouvir, certo? Ah, tá, né? Porque Ok, tá certo. é porque a minha internet aqui desconectou. Tá dando pra ouvir? Tá Mas dando pra tá ouvir, certo? Ok, tá certo. Então, olha só, voltando aqui a falar a respeito do caminho. Então, entendendo o caminho como uma estrada, vamos imaginar que é uma estrada que a gente vai ter que andar. Né? A estrada que a gente vai seguir aí para poder ter o nosso encontro com Cristo. Que é o que a gente mais deseja, né? Quando a gente está caminhando com Ele. Essa estrada, você imagina que quando você está indo por uma estrada, primeiro, quando você sai de viagem, né? Se alguém, acredito que todo mundo aí já viajou um dia com bagagem, com criança, talvez com família, mas assim, imagina que você está saindo para uma viagem longa. Geralmente a gente se prepara para essa viagem, sim ou não? Né? A gente faz preparativos, a gente ajunta ali, faz uma matulinha, prepara roupa, prepara todos os apetrechos, né? As coisas necessárias para a gente poder trilhar essa estrada, essa jornada aí. E durante o caminho a gente já sabe de algumas coisas que a gente vai precisar. A caminhada com Jesus, a gente não sabe tudo o que vai precisar, mas a vantagem é que a gente tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vai nos conduzir para a gente não errar esse caminho. Ele vai ser o alerta, né? Ele vai ser, fazendo essa analogia de uma estrada, ele vai ser a sinalização, as placas de sinalização, né? Os semáforos, os pisca-pisca de alerta ali, a faixa nessa estrada, que vai nos conduzir, nos ajudar a seguir em frente. E toda vez que a gente estiver saindo um pouquinho assim fora, né? Ele vai dar o alerta. É ele que vai nos orientar. É aquela vozinha lá no íntimo que diz assim, ó, não vai por aí. Não pega aqui à direita não, entra pela esquerda, né? E a gente tem testemunhos aí incríveis, até de muitas vezes que o Espírito Santo, aquela voz vem assim e fala, não vai por aí. Depois você vai ver que foi livramento, né? De Deus ter aquele alerta. Só que toda a estrada aí também, dentro dessa analogia, ela vai ter atalhos, né? E lugares desconhecidos. Eu não sei se alguém já ficou perdido na estrada aí, eu já fiquei algumas vezes aí, né? De ter que pedir orientação ou de pegar uma direção errada, chegar lá na frente, ter que retornar, voltar tudo de novo para poder andar no caminho correto, né? Então, alguns cuidados pelo caminho, né? Que é esse caminho, andar por Jesus. A gente não cuidar primeiro para não resvalar do caminho, não desviar, né? Não sair dele. Eu costumo dizer assim, né? Às vezes a pessoa ora tanto para Deus abençoar os caminhos, né? Senhor, abençoa os meus caminhos. Na verdade, a gente entende pela palavra que todos os caminhos que Deus preparou já são abençoados. Na verdade, a gente tem que orar pedindo para Ele nos manter, né? Firmes e constantes nesse caminho. Então, nessa analogia da estrada, eu queria que você pensasse que durante esse caminho existem atalhos, né? Tem muito lugar que você vai, que você pegar um atalho, às vezes economiza aí 30 quilômetros, 40 quilômetros, enfim. Mas a questão o atalho, ele nem sempre vai te ajudar a chegar mais rápido, a não ser que seja, né, um atalho seguro. E quando tiver atalho seguro, até mesmo na nossa vida espiritual, o Espírito Santo vai nos conduzir também. Então, esteja atento, né, para não ir por atalhos, para andar no caminho que é Jesus Cristo, porque esse é o caminho que leva ao Pai. Mateus 7, 13 aqui, 14, né? Ele diz assim, ó, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem, né? Então existe uma escolha a ser feita aqui. Quando a gente fala de caminho, quando a gente usa esse exemplo da estrada, existem dois caminhos a ser seguidos na tua vida, na nossa vida. Caminho de bênção, caminho de maldição, caminho de vida, caminho de morte. E aqui, né, Mateus escreve exatamente isso, que você entra pela porta. Nós falamos de entrar pela porta, mas aqui está dizendo que existe uma porta estreita e existe uma porta larga, né? Existe um caminho que conduz à perdição e existe um caminho que leva à vida eterna. Então existe uma escolha a ser feita em tudo que eu vou fazer.
Para eu entrar pela porta estreita e andar por esse caminho que conduz à vida, que é Jesus Cristo, eu vou precisar ter intimidade com Ele, relacionamento com Ele, com Jesus, né, por meio da oração e através também do Espírito Santo, que intercede por nós, para que em nenhum momento a gente pegue um caminho errado. Então a gente vê, eu olho, por exemplo, a vida de Davi, né? Davi, toda vez que ele ia à guerra, toda vez que ele ia fazer algo muito grande, ele consultava a Deus. Então, quando ele ia pegar um caminho, mesmo que contra os seus inimigos, Davi orava a Deus e ele buscava direção, ele buscava resposta de Deus antes dele dar o próximo passo. E assim tem que ser a nossa vida. Quando nós vamos caminhar nesse caminho que é Jesus e queremos caminhar pelo caminho que leva à vida, né? E aqui o texto diz que poucos há que encontrem esse caminho. Por quê? Porque sozinho, na nossa força, na nossa capacidade, a gente não encontra esse caminho, a gente não consegue andar por ele. A gente tem que entregar tudo nas mãos do Espírito Santo, tudo para o Senhor, e buscar nele sempre resposta, direção, para dar o próximo passo, né, e continuar trilhando nesse caminho. A caminhada exige santificação constante, boas obras e interação com o Espírito Santo que nos orienta. Entre a porta e o alvo, tudo é caminho. Amém, gente? Está dando para acompanhar? Sim, amém. Glória a Deus. Amém. Se tiver alguma dúvida aí, comentário, pode falar, tá? Sim, amém. Acompanhar. Glória a Deus. Então, já partindo para o encerramento. Amém. Tá dando para acompanhar. Então, já partindo para o encerramento. Do nosso Ok, pastor, estudo, certinho. Lembrando que a nossa EFD aqui, esse módulo 1, a gente tem a reunião toda a terça-feira, mas na quarta-feira, amanhã, quarta-feira, toda semana também às 20 horas, a gente tem o módulo 2. Fica o convite para quem quiser participar, onde a gente está tratando das obras da carne, né? Falando sobre os pecados, aí a libertação dos 10 mais, eu chamo de 10 mais, mas é os 10 maiores pecados, né? Que a gente comete, que o povo comete nos dias de hoje, a gente não mais, mas assim, a gente está procurando se libertar a cada dia dessas coisas, são vícios de linguagem, de pensamento. Então, se quiser acompanhar também, fica o convite, amanhã às 20 horas. Então, para fechar esse assunto do caminho e o nosso horário, tudo que está entre a porta e o alvo é tratado aqui como caminho. E nós fomos chamados para andar por esse caminho. A partir do momento que você aceitou Jesus na sua vida, né, começou a praticar os passos aqui, a direção que o manual da vida, que é a Bíblia, né, para nós, nos orienta, então você agora entrou por esse caminho. E não importa quanto tempo você já está andando por esse caminho, eu já estou nele há 26 anos. Você pode ter chegado ontem, não importa. Os passos são os mesmos, a orientação, né? Os ensinamentos são os mesmos. Eu quero deixar esse texto aqui de 1 João 2,6, que diz aqui, né? Aquele que diz que está unido a Deus tem que seguir o caminho que Jesus seguiu. Então, se a gente fala que está ligado a Deus, é por intermédio de Jesus Cristo. Ele é que faz essa ligação, né? Ele é o caminho a ser seguido e nós precisamos nos firmar nesse caminho chamado Jesus. Eu vou parar aqui nesse slide para a gente continuar no próximo encontro, fazendo já a leitura dos textos também. Quando a gente começar no próximo encontro, a gente começa daqui. Amém? Alguma dúvida, gente, ou comentário? Oi? Não, amém. Tá dando para acompanhar e entender. Amém. Qualquer dúvida pode interromper a qualquer momento. A gente esclarece, Não, se amém. tiver alguma Tá colocação, dando para algo acompanhar e mais pra entender. acrescentar, né? Eu quero aqui agradecer. Pastor. Pode falar. Putz. Então, eu achei interessante esse negócio do caminho aí, que nem você estava falando ali. É seguir. Pastor. Mas o caminho certo, né? Então, eu achei interessante esse negócio do caminho aí, que nem você estava falando ali. É seguir o caminho, mas o caminho certo, né? E que nem você falou, não tem, para Deus não tem, assim, vou pegar essa caminho de esquerda que é mais rápido, é mais prático. Não, esse é o caminho, por mais dificultoso que seja, esse é o caminho que temos que seguir, né? Bênção, né? As melhores coisas que ele já preparou, que Deus já preparou para nós. Então, na verdade, a cada manhã, né, e aí eu quero encerrar com isso e a gente poder orar, mas lembra assim, a cada manhã, quando você abre os olhos, existe uma decisão pessoal a ser tomada. Todos os dias, né, dessa caminhada. Você vai ter uma decisão de obedecer a Deus ou não obedecer a Deus. De andar nesse caminho, né, da porta estreita, do caminho apertado, né, mas andar no caminho que conduz à vida, ou de fazer a opção de andar no caminho errado, de pegar atalhos,
Ou você vai andar no caminho que o Espírito Santo te conduz, ouvindo a voz dele, dando, né, estando atento aí àquilo que o Senhor está falando, ou você vai optar a andar pelo seu próprio intelecto, pela sua capacidade, pela sua inteligência. Então, essa decisão, ela pertence a cada um e é diária. Você pode passar 30 anos na presença de Deus, todos os dias você vai ter que estar se lembrando de fazer essa decisão, e você tem o poder, né, de fazer essa decisão. E aqui a gente tem os parâmetros para você fazer a melhor escolha, que é andar com aquele que morreu por amor de nós, né, aquele que preparou tudo para nós, que voltou para o Pai e está preparando um lugar para nós reinarmos com Ele por toda a eternidade. Então, Ele é a porta, Ele é o caminho, e depois a gente vai falar também sobre a questão do alvo e vai entender que o alvo é Ele, tudo se resume nele. Né? Sem Jesus não existe evangelho, não existe salvação, não existe galardão, não existe reino, não tem nada. Né? Tudo que foi feito por Ele se fez, Ele é o verbo de Deus, sem Ele nada do que foi feito se fez. Amém? Então escolha viver com Ele todos os dias. Quando você abrir os olhos, você já fala: Senhor, entrego o meu dia em Tuas mãos, Espírito Santo, que o Senhor me conduza, o Senhor dá a direção, me orienta para não errar o caminho, né? me fortalece para não andar por atalhos, porque eu quero chegar a esse alvo aí, a essa meta, que é viver com o Senhor por toda a eternidade, a vida eterna. Amém, irmãos?